Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, um privilégio estar com você, diante da Palavra de Deus e celebrando esse ano de dependência do Senhor. E nesse mês de maio, celebrando aqui o personagem bíblico, o estudo, apreciação, aprendizado com Ezequias, o rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 19, está escrito: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Nós estamos diante de um momento crucial para a vida do povo em Judá, e o seu rei, o rei Ezequias, ele recebe ameaças, ele recebe afrontas do rei da Assíria, que está preparado para invadir a cidade, para invadir a capital do reino, para trazer destruição, pilhagem, aniquilamento, enfim, para promover desordem e colher, recolher, furtar, roubar os bens da cidade. E o que Ezequias faz? Ele toma uma atitude que eu e você sempre deveríamos tomar diante das adversidades. Nos momentos em que nos sentimos ameaçados, nos momentos em que os desafios da vida parecem ser maior do que a nossa capacidade. Na verdade, vivemos desafios que não são maiores do que a nossa capacidade, mas diante da turbação da nossa alma, nem sempre oferecemos resistência. E sim, há desafios na nossa vida que são como invasões de águas, enchentes, torrentes de águas que parecem vir para destruir, para aniquilar a nossa vida, destruir a nossa família, enfim, projetos, pensamentos, ideais de vida. Não importando se temos ou não condições de enfrentar aquela luta, a decisão de Ezequias diante da circunstância, ou das circunstâncias que eram sim muito mais fortes do que ele e do seu poder de enfrentar aquela guerra. Ele toma uma decisão. Ele não se entrega ao inimigo. Ele oferece resistência. Mas quando ele oferece resistência, ele tinha que oferecer, ele percebe que o seu exército é menor, que a sua força para resistir é menor. Então o que ele faz? Ele vai falar com Deus. Ele vai orar, ele vai clamar socorro do Senhor. E a palavra é clara que diz que aconteceu que Ezequias, tendo ouvido a ameaça, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Essa questão de rasgar suas vestes, se cobrir de pano de saco, é uma forma como os judeus tinham e têm, de alguma forma até hoje, de mostrar quebrantamento, mostrar humilhação, mostrar impotência, mostrar a sua forma de reagir a essas ameaças que são mais fortes do que ele, no caso do Ezequias. Então o que ele diz, o que ele faz? Quando ele ouve, ele rasga as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes, ele diz: eu sou indigno. Eu estou numa situação de não conseguir vencer isso. Eu reconheço que essa luta é mais forte do que eu possa resistir. Mas quando ele rasga as suas vestes, ele também está dizendo: essa ameaça do inimigo é um insulto. E a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e que ele se cobre de pano de saco. Quando ele diz, ou quando ele se cobre de pano de saco, ele despiu as suas vestes, não tirando, mas rasgando. Ele está demonstrando que ele não tem autoridade e que ele não tem força e que ele não tem dignidade no sentido de poder prevalecer contra aquilo. Então ele declara isso, rasgando as suas vestes e se vestindo com vestes de saco.
Era uma das graves humilhações ou estado de humilhação que uma pessoa podia viver nesse tempo. Por um outro lado, ele não quis fazer figura de alguém que poderia vencer aquilo. Fazendo isso, ele se humilhou. O pressuposto aqui é que ele faz isso, ele rasga as suas vestes, ele se cobre de pano de saco, e o texto diz, ele entrou na casa do Senhor. Quando ele entra na casa do Senhor, ele entra sem as suas vestes reais, ele entra vestido de pano de saco, ele entra na sua humildade, ou na sua humilhação, no seu quebrantamento. Ele entra para dizer, Senhor, se o Senhor não fizer, eu estou perdido. Se a sua força não operar, eu não tenho como resistir. O resultado nós sabemos. E vou falar desse resultado amanhã a você. Mas eu quero nesse momento pensar com você. Como nós reagimos diante das adversidades que vêm à nossa vida? Como nós reagimos quando uma doença grave, a morte, como diz o cântico da harpa cristã, quando a morte entrar no teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Enfim, qual é a nossa reação quando a vida financeira desmorona, quando alguma coisa que a gente idealizou não deu certo ou não está dando certo? Qual é a nossa atitude? Se nós fizermos como Ezequias fez, com certeza, o Senhor ministrará sobre nós aquilo que nós precisamos. Declarar a nossa impotência, declarar a nossa indignidade, declarar a nossa dependência do Senhor e nos achegarmos a Ele em oração, quebrantados, declarando que nós precisamos do exercício do seu poder naquele momento para aquilo que nós precisamos vencer. Quem sabe você está vivendo isso agora e eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor está com as mãos estendidas e pronto para ministrar sobre você. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.